Olá, 20 da manhã e vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube. Agora vamos pegar no pesado, vamos ser objetivos, vamos mostrar a criação segundo a Bíblia. Então é a nossa proposta dessa aula, tá vendo? Aqui as anotações estão aqui. O título é A Criação pela Bíblia. Então nós criticamos a criação pelos métodos, por outras versões que não supõem a existência de Deus. E aqui nós vamos agora mostrar a vocês como é que a Bíblia descreve a criação. Então, vamos bem devagar, que é para ter certeza que vocês compreenderão. Vamos pegar o original hebraico. Então, está aqui, esse livro velho, sem capa e contracapa. Começamos do fim. Então, aqui é uma Bíblia original hebraica. Tá? Aqui está dizendo, de lá para cá, daqui para cá, está escrito Torá, Nebim, Ketubim, a lei, que é o Pentateuco, Nebim, os profetas, Ketubim, os escritos históricos e sapienciais. Então, o que não interessa é a Torá, ou o Torá, como preferirem. Então, existem judeus que chamam o Torá e outros que chamam a Torá. Aqui está, T-O-R-A. Em hebraico, está vendo? Torá. Então, é no Torá, ou na Torá, o primeiro livro da Bíblia, nós cristãos chamamos o Pentateuco, que está o livro da criação. E o livro da criação começa com essa célebre frase. Vocês estão vendo aqui em hebraico, né? Então não estão entendendo coisa nenhuma, né? É daqui para lá. Esse pontinho aqui é a letra A, em hebraico, Aleph. E aqui está escrito, né, a primeira linha da Bíblia, que eu vou ler em português, que eu vou dizer... primeiro eu vou dizer como é que está aqui escrito. Depois vou dizer qual é a verdadeira tradução, e não aquelas que vêm aí nas Bíblias traduzidas, que está errada, deturpada. E esse é o objetivo desse nosso primeiro vídeo. Mas estão vendo? Estou tirando daqui, diretamente. Então, está escrito aqui, assim. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. Então, assim está aqui escrito. Nós temos aqui, para facilitar para os nossos estudos, quando eu estava no seminário, né? Então nos deram lá para que a gente estudasse a mesma coisa, só que interlinear, tá vendo? Aqui, Bereshit, começa daqui para lá, Bereshit, que foi traduzido por Gênesis. E então aqui está, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. Então está aqui interlinear. Há outro livro também que traz, é um livro que eu respeito muitíssimo, porque é de um rabino judeu que traduz ao pé da letra. E aí, com essa tradução ao pé da letra, é que nós vamos saber a verdade. Se a gente não traduzir ao pé da letra, ou pelo menos ele faz o possível para traduzir ao pé da letra, então não teremos a verdade. Mas ao contrário da interlinear, o rabino Meir Metzila Malamed, ele faz o seguinte, ele coloca aqui em hebraico, ó, Bereshit. Essa é a palavra-chave, Bereshit. Né? Então foi traduzido por Gênesis, né? Mas aqui está escrito a pronúncia em hebraico, ó, Bereshit. Estão vendo? Ele faz em hebraico aqui em português. E aqui está, do mesmo jeito que na interlinear, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eretz. Para aqui. A Bíblia não tem pontos
Então aqui são 2 pontos, tá vendo? Isso significa que a frase terminou, tá? Então vou repetir, ó. Bereshit é a palavra que está em cima, era o título, se antigamente o costume era. O título seria a primeira palavra do texto. Então, por que é que está escrito aqui Bereshit? Porque a primeira palavra do texto é Bereshit. Depois está aqui Bará, Et Elohim, Et Hashamayim, Vet Ha-Eretz. Então, essa vai ser a frase que vamos explorar nesse vídeo de hoje, né? O que é que está escrito aqui? Na tradução correta, seria assim. Em Reshit, B é uma preposição que quer dizer em. Qual das duas está mais clara? Deixa eu ver se nessa ou na original, onde está melhor para vocês. Para mim, tanto faz. Então, qualquer das 3 é boa. Mas vamos ver para vocês se aqui o hebraico, a linha em hebraico, está mais clara numa ou noutra. Vamos ver aqui. Será que fica mais claro para vocês aqui? Então, vamos aqui, ó. Acho que é maior, não tá? Então, tá aqui, ó. Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Vet Haeretz. Ponto final. De novo, o título é a primeira palavra, Bereshit, traduziram por Gênesis, capítulo 1, aqui Aleph. Por isso que no início aqui, ó, indicando aqui tem Aleph, que quer dizer 1. Então aqui eles deram toda a indicação para nós cristãos e pesquisadores entendermos. Essa é a frase original que, segundo a tradição, foi escrita por Moisés. Que é traduzido no princípio, Deus criou o céu e a terra. Está errado. Professor Malanf, está errado? Sim, está errado. Está errado. Então, professor Malanf, agora o senhor prove, porque diz o ditado que aquele que afirma tem a obrigação da prova. Muito bem. Então, a tradução é em Reshit, Bereshit. Vamos aqui agora mostrar como é que a gente lê. A gente lê assim, né? Aqui está, em hebraico. Então, Bereshit não se traduz. Esse B é em. Já disse em outros vídeos. Reshit não se pode traduzir, né? Traduzido por no princípio, está errado. Em Reshit, Bará criou. Essa palavra só é aplicada a Elohim, a El, a coletividade das divinas potências, Elohim, Et Ha-Shamayim, o sutil, Vet Ha-Eretz, e o espesso, ou grosseiro. Viram como é diferente? Então vocês não vão encontrar isso em nenhuma tradução, mas essa é a tradução verdadeira. No princípio Deus criou o céu e a terra. Porcaria, não vale nada, joga fora. Joga fora porque não vale nada. Então, é uma pena. Quer dizer, a maioria dos cristãos, e os judeus, porque aqui Meir Metila Malamed escreveu para os judeus, mas escreveu para os judeus messiânicos também. E os judeus messiânicos, então, acreditam que Jesus é o Messias. Então, eles são, de alguma forma, messiânicos, cristãos, né? E a tradução dele que está aqui aqui do lado, vou aproximar bem para vocês. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas tem uns asteriscos aqui que ele faz observações aqui embaixo, explicações. Então, ele separa a palavra Reshit, aqui há um comentário, ele diz: o Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo pensamento e pela palavra divina, chamada Reshit. Então, Reshit é o pensamento. Ele explica aqui: o universo não teria sido criado se não fosse pelo pensamento. O mundo espiritual, pela palavra divina,
chamada Reshit, princípio de tudo. Quer dizer, tudo começa nele, né? Então, mas tudo começa nele, mas então, e aí? Como é que surgiu ele? Você vê que aqui como é preciosa essa Bíblia, né? Muita gente tem. Meu irmão Everaldo, parabéns, ele tem. Então, aqui ele explica na primeira linha que há uma peculiaridade com a palavra reshit. Então, é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. Mas não devia ser traduzido, porque devia ser dito em reshit para que vocês chegassem à conclusão que é o princípio de tudo. Então, mas o que é esse o princípio de tudo? Que já existia. A Bíblia começa com ele. Mas aí, e ele como é que surgiu? Se nele foram criados o sutil e o espesso, como é a verdadeira tradução, né? Em Reshit, a coletividade das divinas potências. Elohim é a coletividade das divinas potências. É a expressão mais correta para Deus, né? El é Deus e Elohim é a coletividade das divinas potências. Então, é o plural de El. Mas quando eu digo El, eu digo Deus. E quando eu digo Elohim, eu digo a coletividade das divinas potências. Então, Elohim não é o mesmo que El, é o plural, significa algo mais. Então, e Reshit aqui já aparece de repente, apareceu de repente. Mas aí a pergunta é, e Reshit? Se aqui na Bíblia tudo começa em Reshit, Reshit então já existia. E como o Reshit existiu? E o que são a coletividade das divinas potências, que é o plural de El? Aqui está escrito Elohim, tá? Elohim, essa palavrinha aqui que meu dedo está apontando. Quem vai explicar é a Cabala. Mas ele aqui já chamou a atenção para a palavra Reshit. Ele devia também chamar a atenção para a palavra Elohim, né? Que significa literalmente deuses, mas deuses dá a impressão de que seria um politeísmo. Então, melhor, como nós achamos, traduzir pela a coletividade, a soma, o conjunto, pode ser assim, o conjunto das potências divinas. Vamos provar isso a vocês, vamos para a Cabala. Então, vamos sair daqui e vamos para a Cabala. Então, a coletividade é que vai explicar as duas palavras-chave. Elohim, que é plural de El pode se traduzir por Deus. Então, onde aparecer na Bíblia El, a tradução correta é Deus. Agora, onde aparecer Elohim, aí já não dá para traduzir por Deus. Aí tem que ser a coletividade das divinas potências, né? Então, nós já mostramos esse quadro de centenas de vezes. Então, aqui nós vamos mostrar mais uma vez, né? Que aqui é, portanto, a coletividade das divinas potências. Então, Elohim, lá na Bíblia, é o Ain, Sof, Aor, que aqui está escrito, e aqui dentro eles botaram certo, ó, A-O-R. Aqui repetiram Ain. Ain aqui, está errado. Então a palavra é pequenininha, mas vou aproximar bem. Está vendo? O Aleph está aqui, o O está aqui, o U, e o R está aqui, Aor. Então é Ain, Sof, Aor, a coletividade das divinas potências, o conjunto das potências divinas. O conjunto das divinas potências são três seres, são três pessoas, três entidades, três faculdades de uma mente única, porque ele disse ali, Meir Malamed, que tudo foi criado pelo pensamento. Então, Reshit é o pensamento. E é nele que o pensamento cria. Aqui é o pensamento pensante, ou seja, o pensamento que pensa a si mesmo, sem princípio nem fim, que nós chamamos de Deus. Mas esse Deus, a Cabala explica que ele é divisível em memória, inteligência e vontade, viu, doutora Maria Pereira? Não é um zero, não é um nada absoluto que não tem consciência de que existe.
Não é isso. Não é também, Dr. Stephen Hawking, uma anã branca. Então, a anã branca que o senhor falou é Reshit. Então, Reshit não é uma anã branca, é um ser inteligente criado por outro ser inteligente. Esse ser inteligente é infinito, é incriado, é infinito, é imortal, é onipotente, é onisciente, sabe tudo. Tá vendo? Ó? Então, doutora, desculpa, mas a senhora pegou errado, pegou de um princípio errado. Errou desde o começo. Errou desde o começo, daí para frente, nada é confiável. Então, aqui está a coletividade das divinas potências, Elohim. Porque a Bíblia diz Elohim. Se somar os três, ela chama de El, singular. Se considerar os três, ela chama de Elohim, o coletivo. Porque aqui nós temos uma memória, aqui nós temos uma inteligência. Então, dizer, Pereira, que ele não sabia nem que existia, não sabia o que era, nem quem era, era um nada, digamos assim, com potência para ser tudo, não é verdade. A verdade está aqui. Então, é o conjunto das potências divinas. E as potências divinas, né, é Ain, Sof, Aor. Portanto, é o plural de El, Elohim. Tá vendo? Nós dizemos na nossa teologia cristã o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é a mesma coisa. Aqui na Cabala, El é o nome da coletividade dos três juntos, e os três, quando separados, dá a memória, a inteligência e a vontade. Ou seja, é um pensamento que se pensa a si mesmo. Então, o que é que ele faz? Ele pensa em si mesmo. Então, como disse Meir Matila Malamed, então, tudo foi criado pelo pensamento. E esse pensamento é infinito, ele é incriado, não teve começo, não terá fim. Ele é onisciente, portanto, ele sabe de tudo, não é o que não sabe nada, doutora Pereira, desculpa, mas eu tenho que desmenti-la, né? Ele sabe tudo, é onisciente, é onipotente, portanto, ele tem todo o poder, sabe que tem esse poder, porque na memória dele está tudo, tudo, tudo que em potência é capaz de existir. A senhora chega a isso dizendo que nele está tudo em potência. Pois bem, nele onde? Na memória. E ele sabe disso, porque ele tem uma inteligência. E a inteligência entra na memória, há uma integração entre inteligência e memória. A memória entra na inteligência, é semelhante a nós, o processo é semelhante. A Hermes vai dizer isso, vamos chegar lá. Então, a inteligência sabe que existe na memória o infinito das coisas, quer dizer, infinitas e múltiplas possibilidades. Sabe. Então, é um ser que sabe que existe e que sabe que nele existe tudo, tudo que é possível de existir. E o Aor é a vontade. Então, inteligência, vontade e memória. O que é a vontade? É o sopro, é o movimento. Então, o sopro sopra. A inteligência se move e entra dentro da memória e tira de lá de dentro o que eles querem, porque eles são integrados em um só ser chamado El. Por isso nós somos monoteístas, porque El é um só, Deus. Quer dizer, literalmente, o. O que quer dizer, qual é a tradução de El, professor Malanf? El, minha gente, significa o. Como antigamente tinha uma propaganda que dizia, vale o fogão. Quer dizer, o melhor de todos. Então, ele é o melhor de todos. Ele é o. Não tem definição, portanto. É apenas o, para dizer que não é um Deus. Ele é o Deus. Certo? Fácil, não é? Então, vamos começar. Como é que ele faz? Há um movimento contínuo entre essas três partes, representado no esoterismo pela serpente mordendo a própria cauda. Ela, a boca, come a cauda. A cauda que entra pela boca é digerida, cresce e vai terminar fazendo com que aquela parte da cauda que ele comeu se recomponha.
e ele come. E isso é a imagem esotérica, o símbolo esotérico da coletividade das divinas potências e da ação dela, o moto contínuo, que é uma palavra talvez pouco conhecida. Ou seja, ele se alimenta de si mesmo, né? O ser dele se alimenta do próprio ser. Então, está entendido? Em determinado momento, esta coletividade das divinas potências tem aqui dentro múltiplas, infinitas coisas, infinitos seres. Ele vai dizer a Moisés que ele é o ser dos seres, né? Então, ele quer criar um ser que seja o espelho da sua perfeição, ou seja, que contenha a possibilidade de tudo que é possível de existir. Vai ser Reshit. Reshit está aqui, ó. Então, ele vai criar um ser semelhante a ele, mas, ó, semelhante por quê? Porque tem inteligência, vontade e memória, ou seja, aqui tem Aor, aqui tem Sof, aqui tem Ain. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Por isso que Jesus era tão inteligente e saiu de enigmas que ninguém sairia. Na Bíblia, no Evangelho, você vê que são propostas a Jesus armadilhas das quais ele sai facilmente, como no caso da pecadora, que foi apresentada a ele em flagrante adultério, e disseram, a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E é a lei de Moisés. E você o que diz? Já estava todo mundo de pedra na mão, o marido era o primeiro. Jogam ela na terra perto dele. Ele está escrevendo na mão os 10 mandamentos. E aí, se ele dissesse, faça o que Moisés manda, apedreja, ele estaria contradizendo tudo o que ele ensinou. Que Deus, aí em Sofiaor, é compaixão. Ele é justiça. Mas a misericórdia prevalece sobre a justiça. Então nós sabemos, através da árvore da vida, que nós estamos aqui, ó, com ela aqui, tá? Vamos deixar só esse pedacinho. Nós sabemos aqui que nós temos Malkut e Exode, Netzah, Rod, Tiferet, Geburá e Chesed. Geburá é justiça, Chesed é misericórdia. Mas a misericórdia de Jesus prevalece sobre a justiça. Então a misericórdia dele prevalece sobre a justiça. O salmista diz, louvai a Deus porque grande é a sua misericórdia. A casa de Israel pode dizer, a sua misericórdia não tem fim. A casa de Arão pode dizer, a sua misericórdia não tem fim. Todos os seres criados dirão, a sua misericórdia não tem fim. Louvai ao Eterno porque grande é a sua misericórdia. E Paulo vai dizer, em uma das suas cartas, irmãos meus, eu vos garanto, as nações adoram a Deus pela sua misericórdia. Então, o principal atributo que está aqui na árvore, que é Reshit, está representado esquematicamente aqui assim, e aqui é mais verdadeiro, está representado assim. Então, aqui ele tem atributos que são refletidos aqui. Por ele nós não saberemos nada, porque os atributos dele são infinitos. Mas Reshit se deu a conhecer. É o que vai acontecer ali na continuidade. Nós estamos só na primeira linha. Então, o que é Reshit? São Paulo diz, espelho da divindade e perfeito reflexo da sua substância. É como se o Elcio tivesse olhado no espelho e a imagem do espelho é Reshit. Por que ele criou Reshit? Não sabemos. Isso ninguém sabe. Ele não precisava. Ele era autossubsistente. Não digam subsistente não, viu, minha gente? Eu estou cansado de ouvir uma porção de intelectuais no Jornal Nacional, atores e atrizes que fizeram curso de comunicação, os jornalistas dizerem subsistente. A palavra não é subsistente, que BS, né? Não vai dar BSI, não vai dar BC. Não é subsi, é subsi. Então, subsistente, ele é autossuficiente, ele é autossubsistente, ele não precisa de nada mais além dele. Mas por um ato de supremo amor, Aor, ele quis compartilhar esse amor, essa inteligência,
e essa memória, ou seja, o ser dele com o ser criado que estivesse nele, com ele e que agisse como ele quer, pela vontade dele, que se submetesse à vontade dele. Então, esse é o motivo que São Tomás de Aquino e os teólogos cristãos explicam por que o Elohim criou Reshit. Por um ato, por um transbordamento de amor. Então, por Ruá, Aor. Ruá e Aor é a mesma coisa. Ruá é luz e vento, Aor é luz e Ruá é vento. Vento é o que move, é a vontade. Então, a coletividade das divinas potências, voltando ao texto, Elohim, que é o plural de El se divide, nós sabemos, em 3 potências. Essas potências é a coletividade ou conjunto de El. Ele é 1 e é 3 em 1, como a nossa inteligência, nossa vontade e nossa memória. É fácil de entender. Você tem uma inteligência, você tem uma vontade, você tem uma memória. E a Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, noverim me, noverim te. Diz Santo Agostinho, se eu me conhecer, te conhecerei. Então eu sei que eu sou um ser inteligente, com um inteligente acima da média, modéstia à parte, e que essa inteligência já é o reflexo de Reshit, não de El. O reflexo de El é Reshit. Portanto, ele é o príncipe. Esse é o rei. Nas figuras bíblicas, ele é o príncipe, entronizado, porque não se vê o rei. Mas ele diz que Jerusalém é a cidade escolhida pelo grande rei, ou seja, pelo Pai, que aqui ele chama, ele reduz essa palavra e usa ela uma única vez no Evangelho, Jesus, que é Reshit encarnado. Quando Reshit se torna carne, então ele se chama Jesus, Yeshu. Não é Yeshua, é Yeshu. Então, entenderam agora? Aqui é o começo de tudo. Este é o começo de tudo. Então não é o nada inconsciente, doutora Maria Pereda, é o tudo consciente, que tem consciência de si, porque tem inteligência, que tem memória, pois sabe o que ele tem memória e ele tem vontade. E ele cria Reshit, que é exatamente o espelho da sua substância e o reflexo exato da sua imagem, do seu ser. Então, nós não vamos conhecer mais nada de El, a não ser isso, que é um conjunto de potências divinas, dos quais nós só tivemos pela revelação 3, mas são infinitos. Esses 3 foram revelados. Ele se deu a conhecer através de Reshit. Reshit se fez carne em Jesus e disse que ele é o Pai, é amor, portanto é perdão. Então, é Geburah, está vendo isso aqui? Foi Reshit que disse para a gente. Então, na Cabala, esses atributos são os atributos de Reshit. Como Reshit é o reflexo do Pai, então esses atributos são alguns dos atributos do Pai. Então, é através de Reshit que nós conhecemos o Pai. Noverim me, e através da minha inteligência, Santo Agostinho diz, se eu me conhecer, te conhecerei. Então eu me conheço, eu sei que eu tenho uma inteligência, uma vontade, uma memória. Então eu sou o reflexo de Reshit. Reshit é o reflexo de Elohim. Elohim é um El, mas ele tem infinitos atributos. Os principais atributos são 3, que na Bíblia aparece como Elohim. El, singular, Deus, um só, mostrando que ele é uma unidade, mas essa unidade tem uma multiplicidade de atributos. E essa multiplicidade de atributos que está aqui é Reshit, não é ele nunca é representado, mas, então, é isso. Na coletividade das divinas potências, Reshit foi criado. Simples assim. Está vendo? Isto é o que a Bíblia diz. Então, vamos adiante? Vamos. Então, o que é que diz a versão grega? Vamos para a versão grega. Aqui nós temos a versão grega, a Septuaginta. O que é que diz a Septuaginta?
aqui está escrito. Deixa eu ler aqui no meu caderninho o que é que está escrito ali. Ali está escrito enarque enologos, kai ologos en prostonteon, kai teose... Não, desculpa. Apaga. Na versão grega está escrito aqui, enarque epoiesen oteos ton oiranon kai ten gen. Desculpa, aqui está em hebraico, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Já sabemos que as palavras-chave são Reshit e Elohim. Agora vamos saber o que é Shamayim e Eretz, é o sutil e o denso. Tá? Então ele criou em Reshit, quer dizer, Elohim, o conjunto das potências divinas, ou seja, as três virtudes principais de El, né? Cria em Reshit, né? O denso e o sutil. O denso e o sutil. Só isso. Aqui só nos permite saber isso. Quando o 70, a versão grega, traduziu do hebraico, que já mostramos a vocês, então nós estamos mostrando aqui a versão grega. Ó. Então a versão grega está aqui, né? Enarque epoinesen oteos ton oirano kai ten gen. É o equivalente. Os 70 traduziram aquela primeira frase, e aquela primeira frase é isso aqui. Vou repetir. Desculpem o erro que eu pulei, dei um pulo, tá? Então, a leitura é enarque epoiesen oteos ton oirano kai ten gen. Traduzido aqui, o 70 dá para entender que é o céu e a terra. Mas aí os 70 já cometeram vamos dizer assim, um deslizezinho, porque o céu e a terra, como as nações, as traduções trazem hoje, nos dá a impressão que é o firmamento, o céu, e aqui esse é o planeta onde nós estamos. Errado. Nós estamos no universo que é o pensamento puro. Não estamos aqui. Estamos, na realidade, espiritual. Um mundo espiritual, o primeiro mundo. São 3 universos. E Hermes Trismegisto, a escola de Alexandria, vai dizer isso com toda clareza. Se você pegar aqui o Corpus Hermeticum, ele vai dizer que há 3 mundos. Então, vamos ver a tábua de esmeralda, a tábula esmaragdina, né, que é representada assim, mas aqui está o texto. Então, o que é que diz esse texto? Não vou ler aqui não, porque aqui é pequenininho, né? O texto completo está aqui. Eu selecionei do texto para ir dizendo parte a parte, porque o estudo principal deles era a Tábua de Esmeralda na Escola de Alexandria, escrita por Hermes Trismegisto. E o que é que diz Hermes diz ali? Hermes diz, é verdadeiro, certo e claro. Ou seja, há 3 mundos, há 3 universos. Todos os 3, então ele descreve aqui. Ele começa por descrever, ó, aqui está Hermes, tá vendo? É verdadeiro, certo e claro. Cada um dos 3 universos é uma realidade, que ele diz, a primeira é verdadeira, portanto é ela que nos interessa, chegar a ela, certo, a segunda é certa, e a última é clara. É a que nós vemos com clareza, que nós chamamos realidade, né? É o claro, e o verdadeiro é onde nós queremos chegar. Lembra? Eu disse, bem-vindos ao deserto do real. Comecei com Matrix, quando Morpheus apresenta a Neo o que é que ele vai saber. É o que eu estou fazendo. Eu sou Morpheus, estou agora usando vocês como sendo Neo, e eu estou ensinando a vocês, cada um de vocês Neo é escrito N-E-O, é Neo, não é Neo, N-I-L. Eu pensei inicialmente que Neo fosse N-I-L, Neo. Neo quer dizer nada, não é Neo. Neo quer dizer novo, o novo ser, que vai
nascer a partir desse conhecimento. Então vocês vão renascer a partir desse conhecimento. Então a criação que está na Bíblia não é a mesma coisa das criações da doutora Pereira e do Stephen Hawking, porque ela vai fazer, saber isso vai fazer vocês renascerem como eu renasci. Então, portanto, é verdadeiro, é certo e claro que o que está embaixo, ou seja, o claro que nós vemos aqui, o último, é como o que está em cima, o verdadeiro, né? E o que está em cima é como o que está embaixo. Então, um reflete o outro. Ele omitiu o meio vai ser Javé, mas ele aqui omitiu. Para realizar o milagre da unidade. Por quê? Porque a onipresença de El, ou Elohim, está em tudo. Ele cria Reshit e ele está em Reshit. Reshit cria Javé e ele está em Javé. Javé cria a gente e ele está na gente. Então eu sou Deus. Aí a doutora Pereira disse certo. Isso ela afirmou. Somos deuses. Mas nós morremos. Reshit é imortal. Ele morreu e ressuscitou na forma do Cristo Jesus. Morreu e ressuscitou para provar que ele é imortal. Ele disse, o Pai tem a vida em si. É o Pai, ele não chama, ele não usa a cabala clássica, ele usa o Pai, Abba, que na verdade é paizinho. É uma forma afetuosa, tá? Não, é papai. Então, carnal, você critica que o mundo está imbecilizado, porque agora fala-se como crianças. Papai Noel, pois bem, Jesus chama El de papai. Abba quer dizer papai, paizinho, viu? Então ele seria imbecil do seu ponto de vista. Mas como você e eu não nos entendemos, já percebemos que é uma guerra entre nós dois, então não é o mundo que está imbecilizado, né? Na verdade, quem está imbecilizado é você. Porque Jesus chama El de papai, ou meu paizinho. Então, quando a criança diz isso, na sua inocência, ela está reproduzindo, repetindo a mente cósmica que chama aquele que o criou, o criador dele, de meu paizinho, meu papai. Tá? É isso aí. Carnal, então, nota 0 para você em teoria da criação. Vamos continuar? Então, veja só. Há 3 mundos, diz Hermes. O primeiro é verdadeiro. O segundo é certo, vai ser Javé, que nós não vamos colocar imediatamente. E o último, claro, é o nosso. Então nós agora vamos daqui para lá. Nós começamos de lá para cá, do claro para o verdadeiro. Ou seja, do real, que é claro para nós, ó, você olha e está vendo tudo, começamos daqui para cá. Agora, daqui para cá. Agora do real para o verdadeiro. Agora nós estamos indo do verdadeiro para o real. Então são 3 mundos. Começa Hermes Trismegisto assim, na mais respeitada de todas as escritas antigas, a Tábula Smaragdina, que era o ponto de estudo da escola de Alexandria, ao qual pertenceu Apolônio de Tiana, ao qual pertenceu Fílon de Alexandria e vários outros gênios da antiguidade, né? Dela, provavelmente, saíram gênios que nós não conhecemos. Mas, se formos estudar em detalhe, então, o que está em cima, Shamaim, é o que está em cima, no alto, é o sutil, é como o que está embaixo, o denso, Eretz, são semelhantes. Então, o sutil é semelhante ao denso. Nós hoje chamaríamos de matéria e energia, mas aqui ele divide, ele separa. E Hermes vai dizer aqui, ó, é verdadeiro, certo e claro, que o que está em cima, embaixo, é como o que está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo, para realizar o milagre da unidade. Um dia esses 3 mundos se tornarão um só. É o que Hermes afirma aqui, e é o que a igreja afirma na segunda vida de Jesus Cristo. Ele então reduzirá tudo a um, e esse um ele entregará ao Pai. E Deus será tudo em todos. Veja como
A coerência é total. Minha gente, não precisa ir para a física quântica, não precisa a linguagem das equações matemáticas do Stephen Hawking. Então, é uma descrição absolutamente simples e clara de entender. Só que isso vai mudar a gente. E a descrição do universo de Stephen Hawking não vai mudar ninguém. E o Deus de Maria Pereira não vai mudar ninguém. E ela está detalhando, né, como se chegar à transcendência, mas ela não tem a experiência. Já disse a vocês no vídeo anterior que eu visitei Tiferet e vi o Eu Sou, né? Eu já tive agora em Keter, mas não posso dizer o que foi que eu vi em Keter, né? Proibido. Aquilo que o Moisés viu na sarça ardente. Então, cheguei ao final da iniciação com 75 anos. Pensei que eu morresse sem conseguir, mas consegui. Então, Chamaim é semelhante a Eretz. E Eretz é semelhante a Chamaim. Einstein vai dizer que energia é matéria e matéria é energia. Porque Ma, que é a raiz da palavra Chamaim, quer dizer água. E água, aqui está no plural, águas, Ma, Maim. Água é Ma e Maim é águas. Então, Chá é a raiz do hebraico antigo, que quer dizer superior, águas superiores. Então, é um estado de sutileza que nós não podemos conceber. É desse estado de sutileza que vai resultar o denso, ou seja, a matéria. Einstein vai dizer depois que os dois, Hermes diz, para realizar o milagre da coisa única. Olha, o que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar o milagre da coisa única. Então, tanto a teologia diz que Jesus voltará para reduzir tudo a um só, o esoterismo diz que o todo é um e um é o todo, omnia ab uno et in uno omnia, tudo saiu do uno e tudo voltará para o uno. Gente, por todos os lados que você for, vai ter a mesma verdade. Não precisa aquela complicação, você pode detalhar. Stephen Hawking, os cientistas, os astrofísicos detalham, tá? Eu gosto de ver, eu tenho aquilo ali gravado e eu vejo os detalhes, mas a Bíblia não quer esses detalhes. O que ela quer é outra coisa. Primeiro ela diz que é a energia matéria, vamos dizer assim. E que a energia e a matéria são tão semelhantes que elas se terminam unindo. Ou seja, Hermes diz que as duas realidades, né, o sutil e o denso, vão realizar o milagre da unidade. Olha, como é que ele sabia isso 3.200 anos, 2.300 anos antes de Cristo? Que se fundirão numa só coisa. Ou seja, matéria e energia se tornam uma só coisa. Einstein prova isso aqui no nosso mundo físico. Mas aqui nós estamos no mundo metafísico. E lá são separados. Então, Chamaim, né? É Maim num estado de sutileza ainda maior. Maim já significa energia. Quer dizer elevadas. Então, Chamaim quer dizer as energias num estado de sutileza e de elevação inconcebíveis, e que vai se unir, aqui está separado do denso, é o sutil, e vai estar separado do denso, que é Eretz. Então, minha gente, Deus cria, Elohim, em Reshit, portanto, ele só cria Reshit, né? El só cria Reshit, e em Reshit ele cria o sutil e o grosseiro, ou seja, a energia e a matéria. Depois, vamos chegar, como isso é desenvolvido em 3 etapas, no início é separado, mas vão se unir, realizar o milagre da unidade, e essa unidade, segundo Hermes diz, Einstein expõe dizendo que na verdade, matéria e energia é uma coisa só, como espaço-tempo. Mas ele diz que você pode voltar a esse estado. Seu pensamento pode voltar. É o grande tchan do alquimista. Separarás a terra do fogo. Aqui ele não usa água, usa fogo. Mas a palavra no Velho Testamento, tanto fogo como água, simbolizam o Espírito. Ele desce no dia de Pentecostes sobre os apóstolos em forma de fogo. Moisés vê ele na sarça ardente em forma de fogo. Então, aqui,
ele é representado em forma de água. Então, quer água, quer fogo, não importa. Mas aqui, no Bereshit, no Gênesis, ele é representado como água. Aqui, então, Hermes representa como fogo. E diz que nós podemos fazer o mesmo. Ele está ensinando a criar. No final, ele diz, assim foi criado o mundo. É a frase final da Tábula Smaragda. Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente e com grande habilidade. Agora, esse docemente e com grande habilidade é a alquimia, que aí já é outro curso e outra coisa. Mas veja como Hermes chegou à mesma coisa. Tá vendo? Ó? Então, no primeiro mundo são separadas energia e matéria, o sutil e o espesso, como está na Bíblia, então, né? Hermes Trismegisto diz isto, que um é como o outro, porque na verdade a matéria é a energia e a energia se torna matéria. Olha como é que ele sabia disso, eu fico admirado. E que nós, ele está ensinando aos alunos dele, podemos fazer isso para criar. Mas para criar teremos que separar. Einstein diz que matéria é energia, energia é matéria. E Hermes vai ensinar a criar, dizendo a primeira coisa que você tem que fazer é separar a energia da matéria e a matéria da energia. O duplo etérico. Eu fui, no vídeo passado, demonstrei a vocês que eu fui em 3 mundos diferentes. Né? Num dos mundos, eu recebi a ordem de furar o olho do bruxo que estava fazendo uma cliente minha ficar doente para roubar o apartamento, a propriedade dela. Esse mundo é Geburah, o mundo da justiça. A esfera é Geburah, nós mostramos já ali. Então, é justiça, me foi permitido ir, e ele se considerou derrotado e deixou tudo para lá e disse a ela, não quero mais saber disso. E o canalha que pagava ele para fazer a macumba para ela adoecer, sumiu e mandou ele andar, só ande perto dela com um raminho de arruda. Então, foi verdade, aconteceu, ele se demitiu e nós vencemos. E ela hoje é dona do apartamento dela. Então, nós ganhamos, tá vendo? Então, é verdadeiro, é certo, é claro. E depois, a outra experiência, onde eu me via como meteoros, em Tiferet, né? Essa experiência anterior foi em Geburah, a sefira da justiça, do julgamento. Ele foi julgado e condenado. Então o mestre me permitiu ir lá e furar o olho dele. Eu cegaria. Ele ficaria cego aqui na realidade, viu? Então, fazendo lá, acontece aqui. Então, eu separei o sutil do grosseiro, como Hermes manda. Ou seja, o meu duplo etérico, que a gente vai ver detalhadamente, mas eu já dei uma ideia. Então, é o sutil. É um dos corpos sutis. E eu subi até uma das potências de Reshit, né? E aí, em Geburah, eu ia furar o olho do bruxo. Quando eu vi aquele olho da serpente, eu me tornei uma mão com um dedo. E o mestre me impeliu a uma velocidade enorme para furar o olho dele. Ele percebeu, fechou o olho e sumiu, desapareceu. Saiu, voltou para o corpo físico. Ele estava lá, em Geburah também. Então ele também sabe separar o sutil do espesso, que é projetar ou o duplo, ou o astral, ou qualquer outro corpo. Os corpos são sutis, e esse daqui é o espesso. Hermes ensina como separar um do outro. Esse é o aprendizado que eu fiz e que eu pretendo fazer com que vocês saibam. Tá vendo? Então, no final das contas, é importante isso aqui, vai mudar completamente a noção de vocês de mundo. E essa é a verdade. É verdadeiro, é certo, é claro. Então, são 3 mundos. Então, quem é que cria Elohim? É o Ein Sof Aor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sabedoria, poder e bondade, luz, vida e amor. As 3 potências têm vários nomes dependendo da escola, que é El, uma só coisa, que Jesus chama Abba. E ela cria o quê? Ela cria Reshit, só. É a única criatura que ela cria. E aí, Reshit é que vai criar tudo o mais. Em Reshit, ela cria o sutil e o espesso. Pronto. Então, agora, o que é o Logos? Quem vai dizer é São João. São João, então, vai explicitar o que é o Logos. O sol está batendo na minha
cara, e aí está criando uma dificuldade para vocês. Aí vocês estão vendo minha cara dividida. Então, São João aqui, no Novo Testamento, ele vai dizer o que é reshit, mas ele vai dizer a partir da tradução grega, e não da tradução da versão original. A versão original é Bereshit bara Elohim, aí esse Bereshit, os 70 traduziram Enarque. Enarque. Então, separado, assim como Bereshit, separa-se o B do Reshit em Reshit, Enarque significa no antigo, na substância primordial, que é justamente o príncipe. Reshit, a mesma coisa. Então, o que é que São João vai explicar? Ele não vai para o hebraico explicar o que é Reshit, como Meir Malamed explica ali, né? É o pensamento de Deus. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer ou a palavra de Deus ou o verbo, ou logos. Ele vai pegar isso, o logos. Então, ele vai pegar em grego. Então, enarque enologos, é aqui que São João vai pegar, kaiologos en prostonteon, kaitioso enologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o logos, melhor não traduzir, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Pelo quadro que eu vi, que eu mostrei para vocês lá na Cabala, não vou mostrar de novo, né? Vocês veem então, o logos é Reshit. Reshit está unido ao Sof e ao Aor. Então, unido a esses dois, automaticamente ele tem acesso ao Pai. Logo, ele e o Pai, ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Está vendo como o Evangelho fica uma verdade clara? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Minha gente, é muito claro, é muito fácil de entender quando você estuda sem preconceito, sem querer ser ateu, sem negar a verdade. Então, temos que correr. Agora vamos ver. João, já vimos a interpretação de Trimegisto. Agora vamos ver a interpretação de João. João não interpreta a partir do hebraico. Ele interpreta a partir da versão dos 70. Então, está aqui. Evangelho segundo João. Kata Yohanen. Aqui está escrito em grego, bem pequenininho. Eu vou ler o que está escrito aqui, para vocês verem, né? Preparei a aula antes, que é para vocês, para não ter problema. João diz, enarque enologos, ou seja, reshit é aqui arque, são idênticos. O princípio de todos os princípios, a lei que cria todas as leis, a substância que contém todas as substâncias. Arque, em grego, é reshit em hebraico. E aí, como reshit está unido ao logos, ou seja, a inteligência divina, João vai dizer isso aqui, ó, enarque, ou seja, reshit é o logos, e o logos está em Deus, e o logos está junto de Deus e é Deus. Então, assim, se vocês entenderam, reshit, aquela bola, está dentro, encirculado, porque tudo é círculo, né, daquela maneira, ali é um esquema, então ele está encirculado pelo Ain Sof Aor, naquela figura que o meu irmão Sérgio fez. Então, ele encirculado pelo Ain Sof Aor, ele está dentro de Deus. E como ele está dentro de Deus, ele tem acesso a Deus, ao Logos, ao Aor, ao Ain Sof Aor, que é o Sof é Logos. Então, como São João se baseia na tradução grega dos 70, ele tinha contato com a escola de Alexandria, com Fílon, Fílon foi visitar Jesus, nós temos essa visita descrita no Evangelho, os gregos que vieram de Alexandria para poder visitar Jesus, e São João é o único que tinha contato com Fílon, e ele usou a palavra Logos. Logos é uma potência divina que se une a Jesus Cristo, a Reshit. Então, Reshit é divino porque ele é feito de uma maneira perfeita. Mas ele se torna mais divino ainda porque ele se une ao Logos, ou seja, a Sof. E Sof está ligado a Aor, e Aor está ligado a Ain. E como os três são um só, ligou-se a um, ligou-se a tudo. O todo é um, o um é todo.
Então, entenderam agora porque Jesus Cristo diz que é Deus? Porque ele é homem. A substância dele é homem. Ele é o homem ideal. É o Adam Kadmon da Cabala. O homem ideal, o homem perfeito, né? Sem defeito nenhum, né? Sem trevas, sem sombra, só luz. Então, ele está ligado ao Sof, sabedoria, que é o Logos. E através do Logos ao Aor e ao Ain. Aí São João diz isso no evangelho dele. Então, para provar que Jesus Cristo não é qualquer um, né? No Galquins da maçonaria, você vai entrar numa sala que tem uma opção de bustos, e esses bustos tem Sócrates, tem Rogério Bacon, e tem Jesus. E você é obrigado a dizer que Jesus é igual a todos aqueles seres que estão ali. Eu não fiz essa iniciação, eu me recusei. Jesus não é igual. Jesus é o único criado pelo Pai. Ele está no Pai e o Pai está nele. Então, seria uma heresia, seria um crime eu negar Jesus, e eu não fiz isso, e aqueles que fazem negam, dizendo que Jesus é o mesmo que Sócrates, Rogério Bacon, Platão, e Arquimedes, e Newton, é uma galeria de celebridades, Jesus está no meio, grau 15. Então, não fiz isso. Então, ele não é igual, porque ele é criado por Elohim, as divinas potências, é o único, e tudo é criado dentro dele. Então, a segunda criação vai ser feita dentro de Reshit e vai ser assunto do nosso seguinte, não o vídeo seguinte não, vai na sequência. O seguinte vai ser o resto, porque aqui nós estamos só na primeira linha. Essa aula foi só a primeira linha. Então, é São João quem vai dizer que Jesus está unido ao Logos, ou seja, tanto faz dizer Reshit, como dizer o Logos, porque os dois estão indissoluvelmente unidos. Reshit, naquela tábua que nós mostramos da Cabala, né, está encirculado por Ruá, por Sof e por Aor. Só que na tradução grega, Reshit é chamado o Logos, já é a união de Reshit com o Sof. São João já parte da união dos dois, união hipostática, nós dizemos. Então, os dois são um. Jesus é Deus, porque Jesus está unido ao Logos. É o que o São João quer dizer aqui. E ao se unir ao Logos, ele recebe os atributos do Logos. E como o Logos está unido ao Espírito Santo, está unido ao Pai, então tudo é um. Então ele termina dizendo: eu estou no Pai, o Pai está em mim. E aí ele prova isso pela ressurreição. E aí no grau 18 você tem que negar a ressurreição. Então, aí vocês, eu sou pobre porque não quis fazer isso. Pronto, terminamos a nossa aula e uma última coisa que eu vou mostrar para vocês, como é que se forma o mundo, que vai ser depois, né? Aqui nós temos Ovídio dizendo, no princípio, vou ver como é que está aqui. No começo era o caos. Começa o vídeo, então vai ser a sequência. No próximo vídeo, nós vamos começar daqui. No começo era o caos, né? Então, Eretz, que é o denso, vai se transformar. Hashamaim vai ficar e depois vai se unir ao denso. E os dois vão formar uma só coisa. E essa coisa una vai criar um vazio, né? Que o espaço puro, na verdade, é o sutil, e o grosseiro são as aglomerações, os aglomerados. Vai ser fácil de entender o Big Bang, muito fácil. A Bíblia não contradiz o Big Bang e o Big Bang não contradiz a Bíblia. Basta saber ler. Agora tem que saber. Eu tive o privilégio de receber o carisma do entendimento, do discernimento. Então, isso é graça de Deus. Pronto. Então, aqui estou dando a vocês, agora só a primeira linha. Então, vamos ler tudo. Não contradiz a ciência. Diz apenas que lá no mundo espiritual, o sutil era separado do espesso. A matéria era separada da energia. Mas já existia na mente de Deus, de Reshit. Então, em Reshit,
Elohim criou o sutil e o espesso, separado a matéria e a energia. Depois, na sequência, eles dois vão se unir. E aí o sutil vai ser o vazio, o vácuo, vou adiantar, e o espesso vai ser como é que a gente chama? O caos. Então, minha gente, vamos fazer tudo de acordo com o Big Bang, mas explicado segundo a Bíblia. Só isso. Não há contradição. A única diferença é que temos que supor que isso é feito por uma força inteligente, sábia, que desde o princípio sabe que existe. Pronto, não vou passar de 1 hora, já disse o que era preciso, creio que vocês entenderão. Até o próximo, deem seu like, esse é o vídeo número 1, só a primeira linha, tá? Espero que vocês entendam e até o próximo.